noite. Boa noite. Vamos chamar aqui algumas pessoas para começar a live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje é a penúltima live do ano. E é uma live que a gente vai fazer algumas reflexões, porque para trazer o que este ano de 2022 trouxe para nós de aprendizado. Ô, ano difícil. Oi, Ju. Foi um ano difícil, bastante desafiador para muita gente. Para mim foi muito desafiador. E por isso que eu resolvi fazer essa live. Para saber, inclusive, um pouco de vocês. O que 2022 trouxe de aprendizado? O que ele foi bom? Ele não foi tão bom assim? O que você pôde aprender com as dificuldades que passou? Porque a gente não está vindo só de 2022, a gente está vindo de uma pandemia, né? Então eu quero saber quais foram os aprendizados, né? E chame aí pelo menos mais umas 5 pessoas, pega esse aviãozinho aí e me ajuda para a gente fazer essa live hoje com mais pessoas, principalmente para também falar aqui com a gente o que elas tiveram de aprendizado, porque a gente aprende com o outro, né? Talvez um aprendizado que eu tive não tenha sido o mesmo que o seu e a gente pode fazer essa troca, né? Então, boa noite às pessoas que estão chegando, boa noite às pessoas do YouTube. Me vendo e ouvindo bem aí, Ju? Me dá um ok aí no YouTube. Me vendo e ouvindo bem aqui, Carlos, Angel, Ju, Ednardo, Diego, Michele, as pessoas que estão entrando, mamãe, muito boa noite às pessoas que estão entrando. Então vamos começar a live de hoje com o tema ensinamentos que 2022 trouxe para a vida. Então, vamos começar o Virada de Chave hoje fazendo uma seguinte reflexão. Em 2022, nós tivemos ainda reflexo muito forte dos impactos da pandemia. A gente estava aprendendo, né, reaprendendo a viver em comunidade, a voltar ao normal, a sair, a viajar, porque a gente tinha ficado mais de 2 anos quietinho dentro de casa, né? Fazendo algumas coisas clandestinas, mas teve um impacto muito grande, né? Um impacto social, teve impacto financeiro, teve impacto na economia, teve impacto na política, teve impacto nos relacionamentos. E aí, o ano de 2022 foi para a gente reaprender algumas coisas. E se a gente não pegar esses anos anteriores e tirar ensinamentos deles, nesses anos anteriores, a gente entra 2022 um pouco desnorteado, né? Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quais as lições que você tirou desses 2 últimos anos, 2020 e 2021, que foi importante para que 2022 você fizesse diferente? O que é que você aprendeu nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, que impactou 2022, que você pode fazer diferente, novas escolhas, ou não teve nada? Primeira reflexão.
Depois nós vamos perguntar. Eu vou chamar alguém aí hoje, hein? Eu já até falei com o Ednardo se ele quer participar. O Ednardo disse que sim. Quem quiser participar, fala eu. E aí você vai dizer o que 2022 foi para você. Tá? Não tem certo nem errado, gente. É o que 2022 representou para você. E talvez o seu aprendizado sirva pra gente. Tá? Vamos lá. Qual recomeço você teve que fazer? O que é que você teve que deixar? Qual a mudança que você teve que encarar? E você teve que fazer um novo recomeço, né? O que você teve que fazer? Vai pensando aí. Quais as mudanças você teve que adequar? Do que você teve que desapegar? Você é uma pessoa que aceita mudanças? Ou você foge de mudanças? Você é uma pessoa que aceita mudanças? Ou você foge? Então, antes de começar, né, a explanar um pouco mais profundamente sobre esse assunto, eu quero chamar o Ednardo. O Ednardo, me pede, por favor, para eu aceitar aqui para ficar mais fácil. E eu quero a Júlia também. E quais foram os ensinamentos? O que você aprendeu? O que está sendo muito difícil para você? Vamos aí, Ednardo, vamos tentar aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos ver se o Ednardo entra. Deixa eu subir aqui minha câmera. Ednardo. Olá. Ednardo. Cadê você, Ednardo? Não tô te vendo, não. E agora? Aê! Agora sim. Tudo bom? E aí, tudo bem, Como é que foi joia? sua live? Você fez uma live agora há pouco, não foi? Isso, foi muito legal. A gente falou sobre alienação parental. Eu e a Fernanda lá de São Paulo. Foi muito legal. Isso. Inclusive, Ednardo, depois você vai deixar aí seu arroba, tá? Para que as pessoas também possam te seguir e pegar seus conteúdos que falam de um assunto tão propício, né? O papel do pai. O papel do pai para uma criança. E o que isso reflete na vida adulta? A gente percebe aí nas nossas terapias, né? Você aí no seu processo de renascimento, na terapia de renascimento, o quanto o pai impacta na vida de uma criança que não recebeu o amor, não teve a convivência. Tanta de A dificuldade que ele primeira tem de viver, infância. né? A primeira Principalmente infância é fundamental, né? principalmente na primeira infância. Mas vamos lá, vamos ao título de hoje. Eu te chamei porque eu quero que você conte aqui para mim como foi o seu ano de 2022. Quais foram os desafios assim que você teve que enfrentar e aprendeu com eles? Principalmente em decorrência dos anos anteriores, que a gente trouxe um monte de resquícios, né? Da Sim. pandemia e de se reestruturar. Quem foi o ano de 2022 para você e quais foram suas maiores dificuldades? Bom, assim, em termos de trabalho, de renda, né? A gente vê que muita gente foi afetada na pandemia, né? Então, hoje a minha renda principal, ela vem do serviço público. Então, como servidor, a gente não foi afetado, a gente continua recebendo normalmente. Então, esse é um ponto importante, né? Assim, o serviço público dá uma certa estabilidade nesse sentido. Então, foi um ponto tranquilo que eu não tive essa preocupação. Mas tive outros desafios no contexto familiar. Foi um ano onde eu fiz a minha formação em renascimento, né? Há anos eu vinha procrastinando para fazer uma formação, era doido para fazer uma formação, por exemplo, em PNL, e sempre dando desculpa, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem dinheiro. Aí veio uma paulada na vida familiar, eu falei, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar ferramenta, eu tenho que continuar aprendendo. E aí eu entrei em ação. E quando eu entrei em ação e tomei a decisão de fazer o renascimento, eu passei pelo processo, eu me trouxe muito mais ferramentas e depois do renascimento eu decidi entrar e continuar entrando em ação com questões que eu queria fazer, projetos que eu queria colocar.
Então, o entrar em ação ficou muito marcado para mim. Seu Um maior outro ensinamento aprendizado, é entrar em ação. E o seu segundo? o segundo, eu diria que o ambiente. Estar num ambiente e com pessoas que são melhores que você, vamos dizer assim, onde você possa aprender. Porque por mais que a gente esteja num nível que a gente talvez já consiga ensinar, cara, se você está num ambiente onde você só ensina, você vai parar de aprender. Então você tem que estar sempre com pessoas trocando ideias, aprendendo, fazendo cursos, né? Acho que estar nesse tipo de ambiente é fundamental. E um Ok. outro Então, aprendizado que eu, um outro pode falar. aprendizado que eu tive também, que assim, eu brinco que quando a gente está nos treinamentos lá do COI, né, no Leader Train, você senta ali para almoçar, para fazer uma refeição do lado da Yara, do lado do Robson, você aprende. Na hora do almoço você aprende. Então, às vezes eu fico mais ouvindo do que falando, mas eu aprendo cada coisa. E teve uma coisa que o Robson ali no almoço, né, ele falou que eu achei que foi fantástico. Ele disse assim, ó, toda agressividade é um pedido de ajuda. Então, isso vale tanto para nós refletirmos nos nossos momentos de agressividade, né, que se a gente consegue controlar, né, porque às vezes a gente explode, né, como para as pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes é uma pessoa que está ao redor que a gente está vendo que está mais agressiva, né? Então, isso foi uma frase que foi muito marcada para mim. Foi um aprendizado muito grande. Toda agressividade é um pedido de ajuda. É isso E é mesmo. isso, eu resumiria esses três aprendizados, assim. Tá. O que que você não vai mais repetir que você fazia, e você não vai mais repetir? O aprendizado, a lição foi tão grande que daqui por diante você vai fazer diferente. Cara, eu acho que foi essa procrastinação. Eu fiquei procrastinando. Aí, um pensamento que me veio assim, cara, já tem uns 5 anos que eu estou enrolando para fazer uma formação, porque requer um investimento maior. Mas quantas vezes eu troquei de celular? Meu celular estraga, na outra semana eu tô com o celular. De onde que vem o dinheiro para comprar celular que não vem para eu me capacitar, para eu fazer treinamento? Então, essa procrastinação, né, essa priorizar a minha capacitação, achei que foi um aprendizado assim que eu não quero repetir, não. Eu quero, mesmo que eu faça treinamentos, é, mais treinamentos, vamos dizer assim, para não ficar totalmente parado, né? Não dar tanto tempo, tanto espaço de tempo assim, de um treinamento para o outro, né? Sempre estar se capacitando. Eu não preciso procrastinar tanto para aprender, né? Eu não quero ficar procrastinando mais, não. Confesso que eu procrastinei no início do ano. Então, esse é o ensinamento que você leva. E o quanto isso te custou? Olha, Não dá principalmente para na vida contar, pessoal, não na, dá para contar. talvez se eu já tivesse certas ferramentas antes, né, teria evitado muitas questões, principalmente no contexto familiar, na minha saúde mental também, né, emocional. Mesmo a gente tendo ferramentas, né, a gente vê que a gente pode sempre melhorar, né? É um aprendizado constante, não acaba nunca na vida, né? Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Com relação à nossa eleição, não estou falando de candidato, tá? Vou te falar do que você sentiu com a agressividade que foi a não aceitação e a forma que as pessoas conduziram isso esse ano. Foi muito diferente dos anos. É, toda agressividade é um pedido de ajuda. O povo está desesperado, os dois lados se a gente avaliar. Eu não votaria, nem votei em nenhum dos dois candidatos, nenhum dos dois me representam. E a gente vê que essa não aceitação, né, essa agressividade, como você falou, demonstra que as pessoas elas não têm tanto discernimento assim. O que eu sabia, por exemplo, antes da eleição, é que independente de quem ganhasse, eu ia entrar em ação, eu ia fazer o que tinha que ser feito para mudar a minha vida, para correr atrás dos meus objetivos, independente do candidato que ganhasse. Né? Essa era a minha mentalidade, que eu penso ser uma mentalidade empreendedora, de liderança, de quem quer fazer acontecer. Imagina se eu ficar aqui agora reclamando do candidato que está lá, eu estou perdendo tempo para realizar meus projetos, né? É dessa forma que eu penso. Então, acho que é isso. Ok. Você quer deixar alguma mensagem para 2023? Eu acho que é entrar em ação. Entre em ação. Qualquer que seja o seu projeto aí,
começa dando um passo de cada vez, pequenos passos. Eu posso dar o exemplo lá das oficinas de renascimento, né? Que são eventos pequenininhos que a gente começou a fazer, né? Eu fiz uma parceria lá com o Lucas, né? Lá no Instituto do Lucas. E aí eu comecei a fazer, foi começando com pouquinha gente, agora já está tendo um movimento maior, as pessoas estão aparecendo, estão fazendo, estão criando confiança. É um exemplo, mas eu tive que entrar em ação para fazer acontecer. Então é isso, entra em ação com seus projetos. É só começar. Deu o primeiro Se passo. você começa, se você vai dando uns passos, as portas vão se abrindo. Se você não dá passo, nada acontece. Então, muitas pessoas ficam Exatamente. esperando o momento certo, né? É você que faz o momento certo. Ele não vai surgir do nada. Então, tudo depende da sua escolha, da sua prioridade. Então, você está de parabéns por ter entrado em ação e já está fazendo diferença, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão passando por você. Viu? Sim. Oi, Yara, e como que você vê essa questão? Porque você fez a pergunta, mas eu fiquei curioso também para saber como que é a sua visão em relação a essa questão e da política, né? Porque o pessoal tá aloprado com esse A negócio. questão, vamos, eu estou falando do comportamento das pessoas, da falta de educação, de preparo das pessoas para lidar com as adversidades. A agressividade veio muito, muito forte, de ambas as partes. Aqui nem estamos falando de partido, nós estamos falando do que é contrário ao que a gente pensa. Então, assim, eu não tenho que concordar com o que o outro me expõe, mas eu tenho que respeitar. E isso não aconteceu em momento nenhum por nenhuma das duas partes. E essa agressividade mostra o quanto nós ainda precisamos melhorar como seres humanos. E eu acredito que se nós não olharmos para isso, a gente não se prepara para uma nova etapa que está para surgir. Nós estamos passando por uma mudança de era. Nós estamos mudando para aquilo que, ao invés de dar a importância do ter, a importância do ser, né? Agora, com a importância mais do ser. Eu preciso mais ser do que ter. E aí é a busca de mim mesmo é que me salva. E enquanto eu ficar só olhando para o rabo do outro, ao invés de olhar, eu sento no meu para olhar o rabo do outro, eu não vou crescer. Porque enquanto eu ficar no julgamento e no vitimismo, eu não vou entender que o papel do crescimento de cada indivíduo ele é individual e é intransferível e é um papel solitário, né? O papel do autoconhecimento é um papel solitário. É um papel que você vai ter que trilhar se você quer evoluir. E eu senti um despreparo de muita, mas muita, milhares de gente despreparada para ideias diferentes. A falta de respeito, de humanidade foi, assim, me deixou consternada. Embora eu tenha o meu lado, eu em nenhum momento ofendi. Em nenhum momento eu peguei e entrei dentro de uma live para ferrar com a vida, falar mal. Quer dizer, você tem sua opinião, você não precisa falar mal. Então quer dizer que todo mundo que tem uma ideia contrária à sua, você vai agir desta forma? Isso é muita imaturidade. Eu vi muita imaturidade. E com essa imaturidade ainda permanente nas pessoas, que são adultas, elas estão usando a criança. Será que elas não entendem que é a criança que está gritando, que é a criança que está esperneando, que é a criança que chora, que resmunga, e ela precisa ser tratada? Quem faz isso não é o adulto. O adulto é responsável. Quem faz todo esse papel aí é a criança que existe dentro desse adulto. É a criança que não sabe respeitar, é a criança que é irresponsável, é a criança que grita, é a criança que dita, é a criança que impõe, é a criança que faz chantagem. Porque o adulto mesmo, quando a pessoa adultece,
ela aprende a argumentar, ela aprende a respeitar, ela aprende a ser responsável. Então, tudo isso que eu estou te falando, está passando, nós estamos passando porque nós temos mais crianças aí no comando do que adultos. E são crianças birrentas, né? Que nem se preocupam e nem acreditam que elas precisam ser tratadas. Isso é o que Não mais aceita me perder, né? incomoda. Hã? Oi, Yara, não aceitam perder. Você me permite só mais uma sugestão? Claro, claro. Eu tive a oportunidade de assistir o documentário Muco. Foi uma sugestão aqui do nosso professor do curso de Renascimento, o Nilson Bolgeroni, que é uma pessoa espetacular que a gente admira muito. Ele deu a sugestão desse documentário e é fenomenal. É Muco, contradição na tradição. Ele pega a linha do yoga ali e faz uma série de críticas, talvez, de aponta algumas contradições ali dentro da tradição e o cara viaja o mundo inteiro e é feito por um autor mineiro. O Oberon é aqui do interior de Minas, ele e o irmão dele estão à frente, então eu queria dar essa recomendação, essa sugestão, esse convite, porque é realmente transformador. Pode mudar a visão Pode. de muita gente aí pro próximo ano. Documentário Tá? Muco. Depois você deixa anotado quando você sair, aí você deixa Tá, anotado para mim o nome do documentário. Você mandou lá eu no vou, grupo, eu vou assistir esse final de semana, legal. Tá lá no tá? Belas Artes, Assistir. aqui em BH. Aham, legal. Ah, Fica a tá. dica aí. Tá. É um documentário ou eu tenho que ir? É um documentário, só que ele está nos cinemas. Ele lançou agora em dezembro, então por enquanto ele está só nos cinemas. Então a pessoa Ah, tem tá. que ir no cinema assistir, Ah, entendi. Então tem que ir para assistir. Ok? Ok. tá bom? Então, vamos. É muito bom. Combinado. Obrigada. Vou chamar mais Eu que algumas agradeço. pessoas aqui para saber delas também quais foram os aprendizados que elas tiveram. Mas obrigada pela sua participação, viu? Valeu, foi um Beijo. prazer. Obrigadão. Obrigada, viu? Valeu. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tem como você sair para mim? Pessoal, então vamos só aqui falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu coloquei aqui que a gente precisa levar em consideração. Dentro dessa temática que eu falei, de que nós precisamos aprender a adultecer. Uma das coisas que eu mais percebi aqui dentro do consultório é a quantidade de crianças liderando as suas vidas. Criança não lidera nada. A gente precisa ter mais maturidade para aceitar o outro, para aceitar que o outro tem uma opinião diferente, para aceitar que foi daquele jeito, para entender que o outro não erra de propósito. Tirar a pessoalidade, onde eu penso que o outro faz para si, para me ferrar, não, muitas vezes é para se beneficiar. Tira a pessoalidade, você não é o centro do universo. E a gente precisa entender que enquanto não tivermos adultos responsáveis, adultos que olham para suas próprias questões, amadurecem com seus próprios erros, investigam aquilo que precisa ainda ser elaborado, que ainda precisa ser mudado, desapegado dentro de si, para galgar novos passos. Nós vamos ter crianças, eternas crianças aí. Nós precisamos, para essa nova terra, são de pessoas que querem crescer primeiro internamente. Porque se nós continuarmos irresponsáveis como estamos, quem vai tomar a frente dessa nova terra? Nós precisamos de pessoas melhores. A gente precisa olhar para dentro e começar a ser melhor. Eu quero chamar aqui a Júlia. Júlia, você está aí? Boa noite, pessoal que está entrando. Deixa eu ver aqui se a Júlia está. Quero chamar a Júlia.
Ju, Ju, Ju. Júlia, se você ainda está aqui, me chama. Quem quer participar? Quem quer que dá? Me chama, Ju, para você entrar. Aceito. Ju, vai entrar. Ju, 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 Juju! Puro que. Juju! Boa noite. Juju, que bom te ver. Tudo bem, minha filha? Tudo ótimo. Então, para vocês que não sabem, Júlia é minha filha. Júlia é, Júlia é terapeuta. Júlia é cantora, né, Ju? E Júlia passou esse ano por uma mudança drástica, né? E necessária, né, Ju? Sim. Então, quero que você fale quais foram os seus maiores aprendizados, as maiores dificuldades do ano de 2022 para você. E o que você não repetiria mais, o que você aprendeu para o próximo ano, para 2023? Me contei. Tá. É... Tá difícil falar assim de dificuldade, porque na verdade foi tudo tão bom para mim que até as dificuldades foram muito felizes, assim. Boa noite aí também para quem tá chegando. E muita coisa mudou, né? Assim, muita mudança, transformação, renascimento. Eu acho que esse ano para mim foi a palavra renascimento mesmo, assim, sabe? E um dos maiores aprendizados que eu tive foi seguir a minha intuição. Eu sempre tive a intuição muito forte, mas a negligência da intuição me fazia sentir raiva de mim. Então, toda vez que eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa, e eu sabia que eu tinha que fazer, a gente sabe quando a gente tem que fazer ou quando a gente quer fazer, quando a gente sente que a gente tem que fazer. E aí, muitas vezes a gente vai contra essa intuição. E no meu caso, sempre quando eu ia contra isso, eu me sentia muito mal. Eu me sentia indo contra o fluxo, sabe? Indo contra a maré. E aí, quando você vai contra isso, você sente uma sensação de negligência mesmo, que é isso que você está fazendo, né? E aí, eu estava trabalhando com a terapia e só para deixar vocês aí cientes aí do que aconteceu, né? Eu sou terapeuta holística também. E aí, eu tive um grande insight que eu precisava me mudar de estado. Então, eu morava em Minas, né, com a minha mãe. E aí, do nada, apareceu para mim essa intuição que eu tinha que ir para Santa Catarina. E onde que eu tô hoje? Em Santa Catarina, morando no Paraíso. Então, esse ano, para mim, me disse muito sobre ouvir esse sentir, ouvir o chamado que eu sentia dentro de mim. E também aprender a encerrar ciclos, sabe? Para a gente poder iniciar novos ciclos. A gente só consegue iniciar novos ciclos se a gente encerrar outros. E tá tudo bem. Isso é uma das coisas também que eu via muito com clientes, que era o medo de encerrar coisas. Ah, não, mas eu tenho que ficar nesse lugar para sempre, ou nesse relacionamento para sempre, ou até quando eu estiver velho. E eu falei assim, gente, mas o que é para sempre? Né? Para sempre é até quando te faz bem, quando convém para você, quando é leve, né? E aí, o encerrar ciclo tá sendo muito nítido assim para mim, assim, muito fácil, sabe? Leve assim, porque eu virei cantora. Eu era terapeuta, sou ainda, né? Mas assim, eu nunca na minha vida imaginaria que eu viraria cantora. Então, assim, meu companheiro, ele é músico também, né? E aí a gente veio para Santa Catarina, estamos morando aqui tem uns 8 meses. Eu moro num paraíso, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Estou vivendo uma fase de eterno aprendizado, mas é um aprendizado pelo amor. É um aprendizado leve, pelo amor. E se eu não tivesse tomado a decisão de ter saído de Minas e vindo para cá, eu não estaria vivenciando tudo que eu estou vivendo hoje. Então, eu tô trabalhando com a música
que é a arte, gente, tudo é um aprendizado, né? Mas a arte, eu não sei explicar, é um lugar diferente, sabe? Ele é um lugar mais intrínseco. Você trabalhar com a arte, você trabalhar com a música, te leva para lugares, eu falo que leva para dimensões e que a gente nem imagina. E assim, eu tinha. Você vai entender, né, mãe? Assim, eu tinha um problema muito grande de criticar o outro, né? Tipo, uma certa arrogância, uma certa superioridade, né? E a música, olha que louco, né? Eu trabalho em bares. Eu trabalho em restaurantes, tocando em restaurantes e bares, que é onde tem pessoas comuns, né? Pessoas normais, onde muitas das vezes eu me colocava acima delas, né? Eu me colocava, não, essa pessoa bebe, a pessoa come carne, porque, para quem não sabe, também eu não bebo, eu sou vegana. E quando a gente está nesse lugar, muitas vezes a gente acha que a gente é melhor, né? E aí Julgamento. julgamento. Eu evitava, você vai lembrar, em Minas eu evitava sair para não ter que encontrar com as pessoas. E aí, aqui em Santa Catarina é totalmente diferente, porque aqui eu sou não obrigada de um jeito ruim, sabe? Mas obrigada porque é meu trabalho, mas é um olhar muito diferente para as pessoas, de compaixão, de igualdade. Eu me vejo em reflexo com essas pessoas, sabe? Então, quando eu tô fazendo um show, ou qualquer coisa que eu faço, eu ponho uma intenção naquilo. Então, quando eu tô fazendo um show, mesmo que eu esteja cantando rock, tô cantando rock, a letra da música às vezes não tem nada a ver, mas a intenção que eu coloco no meu coração, enviando para essas pessoas no bar, em restaurante, em qualquer lugar que eu esteja, vai ser de cura, de amor, de leveza, porque é esse o objetivo que eu tô tentando entregar ali para aquelas pessoas. Então, eu diria que os meus maiores aprendizados foram seguir a minha intuição, aprender a me ouvir mais, a parar de me negligenciar, sabe? Aprender a encerrar ciclo. Gente, tá tudo bem. Às vezes você vai iniciar uma coisa, você vai ficar meses ou dias ou semanas no lugar e você vai olhar para aquilo e falar: caramba, isso não era aquilo que eu pensava. Você não tem controle de nada. Outro aprendizado. Eu não tenho controle de nada, você não tem controle de nada. Eu programei, gente, viver uma vida nômade. Eu saí de Minas com meu companheiro pra gente rodar o mundo, o Brasil. E aqui eu cheguei aqui em Santa Catarina. O primeiro lugar que eu vim, eu parei. E aí eu percebi que, na verdade, eu não queria viver uma vida nômade. Na verdade, eu precisava me sentir pertencente a algum lugar. E aqui eu me sinto. Então, eu tinha programado uma coisa, e aí a minha vida se transformou, porque o meu objetivo era vir para cá, Aceitou? viver Porque você aceitou. viver como terapeuta, viver nômade, e aí agora eu não trabalho mais com terapia, pelo menos não agora, né? Agora eu estou trabalhando só com a música. E aí eu não sou nômade mais, não estou nômade mais, estou num lugar fixo, e aí tudo se revira. Então, assim, eu diria para vocês, aprenda a aceitar a vida, aceitar o que vem, sabe? As fases, as suas mudanças. Porque às vezes você programa uma coisa e você tem uma mudança interna. Aí você fala, caramba, velho, mudei, eu não quero fazer isso mais. Eu tava na faculdade de nutrição, outra coisa também que mudou, não foi esse ano, mas desses anos pra cá. E aí eu fui até o sexto Passado. período. Fui até o sexto Foi do ano período. passado, né? Foi 2019. Ah, sei lá. 2019. Eu parei no tempo, tá, gente? Mas assim, ano passado, ano retrasado. E aí eu percebi que, na verdade, não era aquilo que eu queria. Eu já estava no sexto período, poderia ter formado, mas se eu também tivesse na faculdade, eu não estaria onde eu tô hoje, não estaria trabalhando com a música. Mas para você Uhum. ouvir sua intuição e fazer e tomar as atitudes que você tomou, o que precisou ser? Ação. Eu decidi ir lá e fazer. Ok, mas o que você, o mínimo que você precisa ter? Conhecer o quê? Conhecer você É. mesma. Quando você não se conhece, você não sabe nem que você tem que fazer essa leitura, né?
Então, quantas coisas você teve que fazer? Quanto de você que você teve que entrar para dentro de si para se perceber, para entender o que, que você queria, para aceitar os desafios, para recomeçar, para aceitar até mesmo aquilo que você tinha escolhido, mas não era bem assim, e aceitar uma nova mudança. Você está aprendendo a tocar teclado, já está tocando teclado, você não sabia nem o que era dó, ré, né? E assim, e aceitar os desafios, né? Porque se você se colocar, tem uma frase, Ju, que é muito interessante, que ela fala assim: se coloque disponível ao inesperado. Você se colocou disponível ao inesperado. Para isso, tem que adultecer. Porque a sua criança, ela não quer mudar. Ela quer permanecer onde está. Agora, quando você vai assumindo esse adulto dentro de você, mesmo que você tenha tão pouca idade, mas você fez escolhas. Pode saber, daqui a um tempo você vai achar ainda muito matura, você com 21. Daqui a um tempo você ainda vai falar, nossa, eu com 21 achava que sabia. É assim, quanto mais a gente vai passando, mais a gente vai achando que naquele período lá atrás a gente sabia nada. E é assim mesmo, porque olha, nesses 3, 4 últimos anos, o tanto que você amadureceu. Agora você imagina daqui mais 5 anos, com o que você já sabe. Você ainda demorou a chegar daqui de 3, 4 anos para cá, porque você não sabia nada. E agora com o que você já sabe, olha o tanto que você pode crescer. Então, eu acredito que ninguém é levado à intuição, ou aceita mudanças, ou se escuta sem antes se conhecer. Sem antes, pelo menos, abrir o coração para se tratar, estudar, fazer uma imersão. Olha o tanto que a imersão foi importante para você, as 2 imersões. Olha o que é uma oratória dentro de um curso foi importante para você. Olha a quantidade de cursos que você fez logo depois, porque você ficou tão entusiasmado com o quanto você poderia crescer. As pessoas não entendem que quanto você investe em você, você não está tendo gasto. É um investimento, é investir. E quanto você está bem, olha aí como você está. Radiante, feliz, entendendo os processos. Vai passar por algumas dificuldades, mas vai passar por eles muito mais fácil, porque você já tem muita ferramenta. Agora, quando a gente não tem ferramenta nenhuma, a gente age sempre como criança, como fazer? Então, deixa eu te fazer só mais uma pergunta aqui, Ju. Você quer falar mais alguma? Você quer dar algum conselho para alguém? Você quer dar alguma recomendação para 2023? Acho que diria que o primeiro passo é autoconhecimento. É isso que você falou. Gente, não tem como. Não tem como. Assim, a gente pode querer muito assim mudar, mas às vezes a gente não tem as ferramentas para que a gente possa fazer diferente. Então, às vezes, mesmo a gente querendo muito, porque tem gente que quer, mas às vezes tá assim, ó. E aí a terapia ela te faz assim, claro que se você quiser também. Não adianta, ela abre, mas você tem que querer. Sempre é você que tem que querer. O Matheus, meu companheiro, ele fala uma coisa que, assim, ele me ensina muito. Assim, eu falo que o Matheus, meu companheiro, gente, é o Buda humano para mim. Assim, que a forma dele lidar com as coisas me ensina muito. E aí ele fala que todo mundo tem o poder de decisão. Todo mundo pode decidir. Porque às vezes a gente está num lugar, numa relação ou num trabalho, e às vezes a gente se coloca naquele lugar e acha que a gente só tem que ficar ali. Ou medo de sair dali. Mas a única pessoa que vai te tirar dali é você. Não tem outro jeito. E aí, eu diria que se você tá buscando ser mais leve, ser feliz, todo mundo tá buscando isso. Outro ensinamento também que eu tive,
Quando a gente faz alguma coisa, a gente viaja, a gente procura um estudo, um trabalho, um relacionamento, a gente está buscando alguma coisa. Eu saí de Minas buscando algo. Eu só não sabia o quê. E aí eu entendi. Mas eu precisei ir fazer para descobrir. Então, ao invés de você ficar viajando e vivendo a sua vida no mundo das ideias, dentro da sua cabeça, vai lá e viva. As pessoas falam comigo, nossa, Júlia, como é que você é tão corajosa assim? Assim, gente, não é sobre ser corajosa, é só sobre ir lá e fazer. Não é ficar só aqui no mundo das ideias, é viver. Pensar e viver aqui na ideia é uma coisa, agora você vivenciar é totalmente diferente. Um exemplo é o meu canal no YouTube. Eu tento filmar, gente, as paisagens que tem aqui onde eu moro, que é extraordinário, Santa Catarina. Só que não dá. Não dá. É só quem tá aqui que realmente consegue vivenciar. Então, às vezes, você pode até ter uma ideia no telefone sobre algo, ou ter uma ideia sobre algo na sua cabeça. Mas você só vai descobrir realmente se você ir lá e fazer aquilo. Então, eu diria, conselho que me ajudou muito. Autoconhecimento, primeiro. Segundo, depois que você começar a ter autoconhecimento, você vai entender muita coisa disso aqui. Mas assim, não tem como você perceber a sua intuição se você não tem autopercepção e consciência de você. Não tem como você saber se isso aqui é intuição. Nossa, se eu tô. Esse pensamento é uma intuição? Ou é uma paranoia se você não se percebe? Então, é autopercepção, é despertar, é se perceber mais, é parar durante o dia, perceber seus pensamentos, como você está se sentindo. Como é que você vai saber se você gosta ou não gosta de algo se você não para e não se pergunta realmente ou se percebe? Então, eu diria, primeiro, autoconhecimento, vai investir em autoconhecimento, terapia, curso, o que você sentir. Segundo, autopercepção, consciência de si, se perceber mais. E aí, automaticamente, você consegue perceber sua intuição. E quando você começa a perceber e seguir a sua intuição, não só perceber, mas seguir ela, seguir aquilo que você está sentindo, acabou. Aí é a chave. Para mim, essa foi a chave. Porque a chave. Onde você pode ser você. A autopercepção leva você a ser você. Exatamente. O grande problema é que quando você não se percebe, você é o que o outro quer. O que o outro espera. Qual a expectativa que o outro gera acima de você e o que você não quer invalidar isso e aí acaba sendo uma versão que não é você. E quanto mais você é aquilo que você não nasceu para ser, mais distante você fica de si, mais vazio você sente. Sim. Mas por isso mesmo que Porque eu falei que era a chave. mais perdido. É. Mais perdido. Mas por isso que eu te falei que era a chave que eu tive da intuição. Porque quando você segue aquilo que você sente, não tem como você ser infeliz, gente. Porque você vai estar seguindo aquilo que você quer, aquilo que você está sentindo, que você fala, puta que pariu, isso aqui que é a chama da minha vida. Ou se você não sabe qual é a chama da sua vida, você vai começar a descobrir. Mas para isso é autoconhecimento. Enfim, esse eu acho que foi. Não tem jeito de parar, né? Não. Qual a frase que você daria aqui para a gente finalizar a sua participação? Qual a frase que você deixaria para esse? Eu diria: seja presente e viva um dia de cada vez. Acho que a presença é a presença, gente. Não tem como. Quando você é presente, não tem como você ser infeliz, não tem como que você tá percebendo as coisas ao seu redor. Tá se percebendo. Tá percebendo o que tá acontecendo. Quando você é presente, você é consciente. Quando você é consciente, você é intuitivo. E aí, roda o ciclo. Eu acho que é isso. Viver a O presença. estado de presença influencia muito em você se auto-perceber. Sim. Né? Ninguém se percebe que está todo mundo só no mundo virtual e não está percebendo nada, está no mundo da distração. Não é que não possa se distrair, mas não pode viver distraído. E esse viver distraído é que vai levar muita gente à derrocada.
Diria E também. amanhã a gente tem uma virada, dia 22, é a data para virada de era. A gente já estava na transição, amanhã acontece ela total. Muita gente vai sentir energias pesadas, eu tenho sentido bastante. E a gente é chamado a melhorar. Você só tem um hoje, só tem um agora, só tem um momento. É agora ou nunca. Não É tem sair essa da. de depois, amanhã, ano que vem. Ano que vem vai ser melhor. Essa historinha eu já tô cansada de ouvir. Ano que vem não vai ser melhor. Quem tem que ser melhor é você. Quem faz o mundo melhor é você numa melhor versão. Se você nunca é a melhor versão, não vai ter ano melhor. Vai passar de novo. Você vai ficar só com lorotinha, contando uma lorotinha para você. Então, assim, a presença é fundamental para que eu tome uma iniciativa, uma escolha de ser uma pessoa melhor. Ou eu permaneço onde estou e tá tudo certo. Porque cada um vai evoluir conforme quer, conforme está disposto. Porque, como eu digo, a evolução ela tem um fórum íntimo, né? Ela é de fórum íntimo. Eu não dependo da Júlia para eu ir. É a minha escolha evoluir. Eu posso evoluir com a Júlia, mas eu não posso depender dela para isso. Porque há inúmeras formas de eu entrar para dentro. Então, assim, eu convido vocês a entrar para dentro de si e fazer a melhor e maior viagem, que é do autoconhecimento. Que é essa que vai te libertar da ignorância. É essa que vai te libertar e trazer para você um 2023 diferente. Porque você ia falar, Ju? Não, eu ia falar também viver mais simples, assim, sabe? Gente, eu tô ganhando menos hoje, assim, do que eu ganhava antes. E vivendo simples, de uma forma bem minimalista, eu diria também pra gente pensar bastante a gente viver em simbiose com a natureza, sabe? Nossa, nós seres humanos, nós somos devastadores de tudo que a gente encosta. Então, não é à toa que eu virei vegana, né? Que eu sou bem natureba, assim, e minimalista o máximo que eu consigo. Para poder viver em simbiose, em conjunto, sabe? Ao invés de destruir tudo, destruir os animais, destruir a natureza e destruir nós mesmos, perceber. Sim, tô falando de vocês virarem veganos e nem nada, mas começar a perceber as coisas que vocês fazem. Que às vezes a gente faz no automático. Perceber cada decisão que você toma tem uma consequência. Às vezes você pode achar que não, mas tem uma consequência. Então eu diria viver mais simples e tentar viver mais em simbiose, em conjunto. Percebendo e tendo consciência, a palavra consciência de novo, né? E presença das decisões não só de trabalho, da vida, mas nas pequenas coisas do seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai O mudar. Matheus tá aí? O Matheus? A Matheus tá lá na sala. A Matheus é péssimo. Pergunta para ele se ele quer dar se ele quer dar Não, uma nem vou chamar, fazer uma leitura. nem vou chamar, porque você Não? sabe que ele é, né? Então, Juju, obrigado, viu? Valeu. Continue com a gente. Vou ver se mais alguém quer participar. E eu acredito que mesmo você com pouca idade, você se permitiu arriscar. E a vida é isso, né? É uma aventura que ninguém vai sair vivo. E aí, por que não arriscar? E não existe se não deu certo, né? Não existe. Não. Essa história, e se não der certo? Cara, o mínimo que você pode ter disso aí o mínimo que você pode ter disso aí é aprendizado. A própria vivência já é um aprendizado. E aí a gente acha que tem que ser de outro jeito. Thaís, você quer entrar aqui com a gente para que você fale para a gente quais foram
as suas maiores lições de 2022? Deixa a Thaisa ver se ela quer participar aí. Tá. Mais alguém quer participar? Continue aí, Juju. Mais alguém quer participar? Luísa, Thaisa. Vamos, Thaisa. Vem cá e fala o que é que... Olha, tem tanta gente aqui que pode participar, que se quiser... Ah, então tá. Então eu vou te chamar, Thaisa, para você entrar aqui um pouquinho com a gente. Tchau, meu amor. Beijo, obrigada pela sua participação, viu? Valeu. Participa mais vezes, tá? Desliga para mim, Ju, que eu vou chamar a Thaisa. Como é que desliga, gente? Eu não tô enxergando nada. Ah, Eu não sei mexer isso, não. peraí. Peraí, acho que eu... Ai, Sei, não. deu? Acho que não. Deu não? Liguei. Eu não sei também como é que faz para que você... Eu vou fechar aqui, peraí. Clicar no X, ela falou, não tem nenhum X aí? Deu. Então entra um pouquinho, vou chamar aqui a... Vou chamar aqui a Thaisa. Tia Tatá, entra aí. Deixa eu ver aqui. Thaisa, vou convidando a Thaisa para ela entrar. Êêêê! Não estou te escutando, não. Peraí. Agora sim. Agora? Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia, Thaisa. Thaisa, hoje a live é de aprendizados que nós tivemos em 2022 para a vida. Qual foi o seu maior desafio? Qual foi o seu maior aprendizado em 2022? O que você aprendeu que você quer falar aqui? Eu aprendi a lidar com o medo. O medo de trabalhar sozinha, o medo de ter que me desdobrar em 25 pessoas ao mesmo tempo e ter que dar conta da minha academia, dos meus estudos. Para quem me conhece, sabe que eu adoro dar uma dormidinha. Eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, à tarde eu gosto de dar uma dormidinha. Então, esse ano, essa dormidinha aí ficou muito para trás. E eu aprendi a superar isso cada vez mais. Não que os outros anos eu não tenha superado, né? Mas esse ano foi muito forte. E é isso. Foi muito de ter que... Você teve que, então, esse ano você teve que superar o medo. Superar o medo. O seu aprendizado foi superar o medo. O que você diria para você diria para as pessoas, assim como conselho, uma dica de como fazer isso? Para 2023, elas entrarem mais em ação, mas com uma recomendação sua, uma dica sua. Qual é o detalhe que precisa? Primeira coisa é ir, né? Vai. Ir, né? Com medo mesmo. Não tem fórmula. No meio do caminho, você sempre vai ter obstáculo que você vai falar, putz, o que eu vou fazer agora? E vai resolver. Não tem o que fazer. Você tem que ir. Quando você não tem opção, você só vai. Eu tive que fazer isso. Eu não tive opção. Eu tive que trabalhar, eu tive que estudar, eu tive que fazer acontecer, me mostrar ainda mais no meu trabalho, me mostrar ainda mais na internet. E eu fui fazendo. O que eu dava conta, eu fui fazendo. O que eu não dava conta também me perdoava e continuava. Aí tinha dia que era bom, muito bom, tinha dia que era mais ou menos. E tinha... Ai, desculpa, saí sem querer. Não saiu, não. Saí não? Ah, então tá.
E então é isso, eu tive que me virar dessa maneira, foi muito Você só virou a gratificante. câmera, eu acho. Virei? Oh, meu Deus. É. Ah, agora viu. Opa, aí. Mas eu falei agora há pouco com a Júlia que a vida é uma aventura e você não vai sair vivo dela. Se você não se arriscar, se você não se lançar, como saber? E coragem não é falta de medo, é ir com medo. Então você utilizou a coragem para vencer o seu medo. E o seu medo você só conseguiu vencer com a coragem porque você foi e fez. O impossível é só para quem não faz. Não estou te escutando. Gente, eu acho Oi. que tá Aí. agora. Minha bateria tá acabando também. Mas eu fiz grandes mudanças lá na academia. Comprei alguns aparelhos, fiz umas mudanças lá, pintei, dei uma reformada. Isso também me gerou um medo, uma ansiedade. E eu queria muito fazer. E naquele momento que eu queria fazer, eu não tinha muitos recursos. Mas aí eu fiz a mesma coisa, eu fui fazendo. Aí eu fui fazendo, fui procurando, as coisas foram acontecendo. E eu achei que eu ia, assim, demorar demais para poder pagar todo o investimento que eu fiz. E as coisas aconteceram e eu paguei tão rápido. E parece que você pensa assim, quanto mais eu faço, mais eu prospero. E quanto menos eu faço, menos eu prospero. Porque a força, a coragem, a prosperidade só vem quando a gente faz. É a sua parte. Quando a gente não faz, quando a gente está parado, as coisas não acontecem mesmo. Não. Então, é um não, movimento... e é até uma dica. E é até uma dica da vida, né? Dá o passo que eu te ajudo, dá o passo que as portas abrem, dá o passo que os alunos aparecem, dá o passo que eu consigo os aparelhos, dá o passo que eu faço você. É impressionante, né? Se eu for pensar na quantidade de coisas que eu fiz nessa última década, Thaís, você fala assim, humanamente possível da quantidade que eu fiz, é sério. Eu já falar assim, caramba, eu não sei como que eu consegui, mas eu peguei e fiz. Eu fico assim, eu tô com vontade de fazer? Ah, não, será que eu vou? Eu nunca pensei assim. Você me conhece, você sabe, né? Eu nunca pensei assim. Quando eu determino fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Se vai dar, como eu disse para a Júlia, certo ou errado, será que existe mesmo deu errado? O mínimo de uma coisa que talvez não saia do jeito que você queira é a experiência que você tem. Ah, com certeza. A gente Não aprende deu cada errado. dia. Um casamento não dá errado. Um relacionamento não deu errado. Se a gente pensar, pensa no dia que eu tô falando. Não é errado. Quando uma coisa não acontece do jeito que você quis, não é que deu errado. O que você aprendeu com aquilo? Qual foi a lição que você teve daquilo? O que você não vai mais repetir? Porque enquanto você achar que deu errado, você não aprende. Você só aprende quando entende as lições daquilo. E uma outra coisa que eu aprendi também, Yara, foi a abundância. Tanto pro lado bom e tanto pro lado ruim. Porque às vezes as pessoas veem a gente na internet e acham que tá tudo maravilhoso. Que a nossa vida é maravilhosa, que nada de ruim tá acontecendo. E que não é sempre assim. E comigo também não. E várias coisas aconteceram na minha vida esse ano em abundância. Mas para os dois lados. Pro lado bom e pro lado ruim também. E pro lado ruim, quanto mais eu sinto, mais vem também. Sentimentos ruins, coisas que me deixam para baixo. E eu não tenho vergonha de falar, não, que eu tô lutando ainda contra esses sentimentos. Apesar da minha vida, eu não posso reclamar de nada, de nada. Mas às vezes tem coisas pequenas que acontecem na nossa vida
que vão somando, e às vezes nos deixam para baixo. Nos deixam mais melancólicos, mais reclamões. Eu tenho passado por certos momentos assim. Momentos também que eu penso se eu vou, se eu fico, se eu vou, eu mudo de carreira, se eu troco de vez, se eu fico, o que eu faço? E isso tudo gera um conflito interno muito grande. Eu não tenho ressalvas nenhuma nem com você e nem com as pessoas que estão nos assistindo, porque eu aprendo muito aqui nessa internet e quem está me assistindo agora, tomara que aprenda alguma coisa também com a gente. Estou vendo vários alunos meus aqui, entrando aqui agora. Fico muito feliz deles estarem entrando e assistindo a gente. Então, assim... Ana Flávia. Ó, tem tempo que eu não vejo Ana Flávia. Mas não é essa, é outra. Acho que essa não? Não. Tem muitas. Mas muitas coisas, Yara, eu tenho superado todos os dias. E essa mudança de carreira, não sei o que eu faço, não sei se eu vou, não sei se eu fico, é um conflito, é muita coisa para resolver, é muita coisa na minha cabeça. Tenho passado por várias coisas. Isso também faz com que a gente aprenda a superar 1 minuto de cada vez. Porque não é nem um dia, é 1 minuto. Essa resiliência, sabe? De falar assim, não, daqui a pouco vai melhorar. Não, o próximo passo vai ser melhor. Não, a parte da tarde vai dar certo. Não, eu vou conseguir. Não, se alguém me falar isso da próxima vez, eu vou conseguir encarar com mais leveza. Então, isso tudo eu estou passando também. Isso é muito importante para mim hoje, falar isso, porque antes, lá atrás, eu não me sentia assim. Antes, a abundância positiva na minha vida estava muito, muito maior. Hoje, muitos conflitos internos tomaram conta de mim. E eu estou ainda saindo desse processo. E eu espero que em 2023 eu esteja resgatando aquela Thaisa que eu conheço, que eu sei que eu sou capaz de dar a volta por cima. E eu tenho certeza que isso é um aprendizado muito grande para mim. Que esse ano, quando virar, não é quando virar, quando essas coisas, esses conflitos se estabilizarem e eu der uma acalmada, coisas melhores ainda virão. Uhum. E assim, o que você tem que pensar, Thaís, assim, é uma recomendação minha, tá? Uhum. É o seguinte, que a gente tem que aprender a passar pelos processos. E entender que eles fazem parte da jornada de crescimento e evolução. Não é dar errado, foi um tropeço, foi uma pedrinha, porque a gente não tropeça em montanhas, né? A gente Só em tropeça em pedrinhas. Erros, você conhece bem isso, né? Tá me fazendo uma falta, Você não imagina. Não, você não imagina. Eu queria escutar todos os dias aquele início. Mas vamos lá, né? Assim. Aí a gente precisa entender o seguinte, que não atropelar esses processos, porque uma árvore, para que ela chegue no tamanho que ela está, que ela pode chegar no seu máximo, ou pelo menos frondosa, como ela costuma ficar, é necessário vários anos, é necessário que tenha todos os nutrientes, o sol, a água, um solo legal, né? Então, precisa de todos os ingredientes para que ela chegue a ficar frondosa e que ela não tombe com qualquer vento. Uma árvore que tomba por qualquer vento, ela está com a sua raiz comprometida. E quando ela está com a sua raiz comprometida, ela compromete o caule. Então, esse processo que está passando, entenda que você está fincando raiz. Tem um negócio que é muito legal, fala assim sobre... Você já ouviu falar do bambu chinês? Não. Bambu chinês, quando você planta ele, aí, olha só. Eu tô encostando aqui quando você tá carregando o telefone, viu? Quando você planta o bambu chinês, ele fica, sabe quanto tempo debaixo da terra para que ele possa apontar? Não, quanto tempo? 4 anos. E aí você pode achar que nada está acontecendo, porque você não está vendo ainda. Ué, porra, plantei
não tá saindo nada, e você tá achando que não tá acontecendo, mas debaixo da terra tá acontecendo um monte de coisa. E para ele começar a contar, ele tem que estar com a raiz muito, muito forte. Você sabe por quê? No próximo ano, ele cresce mais de 15 metros em um ano. Nu. Então, para ele se sustentar, ele precisa de raízes fortes. Senão, qualquer ventinho entorta um bambu. Uhum. Entende por que o bambu entorta, mas não quebra? Enverga, mas não quebra. Precisa, ele precisa de raiz forte. E é isso que você precisa entender do processo que você está passando. Você está criando raízes. Porque quando você cria raízes fortes, minha filha, pode vir qualquer vendaval, qualquer intempérie da vida, que você vai ser resiliente o suficiente, porque você vai ter ferramentas, argumentos, você vai ter bagagem para dar conta. Então, saiba que esse processo que você está passando é extremamente normal, o medo é normal, os receios é normal, e entenda o seguinte, continue a nadar. Leva aquela peixinha, né? Do Procurando Nemo. Uhum. Como é que ela chama? Eu lembro do filme. Dolly, né? Dolly? Ah, sei não. Ela fala, continue a nadar. É assim, você está no processo, continua, não desiste, continua. Se vai aparecendo o que você vai fazer, para de se preocupar se você está no caminho certo. Vai, que o caminho vai abrindo. Outros vão se fechando, você vai falando assim, estou sendo direcionada. Então, não precisa ficar ansiosa. Vai só fazendo. Acabei de falar vai isso fazendo. no WhatsApp. Fazendo. Só vou fazer. Vai fazendo e vai aparecendo. Vai aparecendo as alternativas, as possibilidades, e você vai poder escolher aquilo que já não faz mais nenhum sentido. Então, não tem que preocupar. Igual a Júlia disse, eu não tenho que me preocupar. A Júlia foi lá com a intenção de ser terapeuta, nunca de cantora. E aí, ela foi, continua a nadar. Ela foi, mas isso aqui é difícil. Desafio, ela tocou o desafio. Agora tá tocando teclado. Então, assim, ela nunca pensou, ela não saiu daqui esperando alguma coisa. Cara, ela falou assim, vou viver. E aí, se você se permite, as coisas vão abrindo e acontecendo. E aí você pode escolher. Ela escolheu agora ficar 3 meses sem atender, porque ela não vai dar conta. E aí, depois que ela terminar o verão, aí ela volta a atender. Então, quer dizer, cara, entenda que é o fluxo da vida, né? As ondas, elas vão e vem. Vão e vem. Vai no fluxo. Se você não perder o fluxo, se você não perder o fluxo, você entende a vida como é. E não como você gostaria que fosse. O sofrimento, Thaisa, é como você gostaria que fosse e não está acontecendo do jeito. Agora entenda, você está ficando raiz. Você está plantando. Você está plantando. Você está plantando. Você está plantando todo dia. Você está plantando o ano. Você está plantando durante quantas décadas você está plantando? Calma. Você vai colher. Ué, mas aí você tá igualzinho. Tá igualzinho pra bicha. Você tá revelando a minha idade para as pessoas aí. Quantas décadas? Que é isso aí? Calma. Décadas. Ué, tá doido? Das décadas, né? Porque desde que eu te conheço, né? Então, quem não conhece a Thaisa, se apresenta aí, Thaisa. Uai. Sou Thaisa. Você é dona da academia Personal Core. Sou dona da academia. Nutricionista. Sou dona da academia. Treinadora. Nossa, eu sou treino demais. Sou treinadora, sou personal, sou nutricionista. Faz mais de 25 anos que eu trabalho como treinadora em academia, né? Comecei com axé, aulas de axé, depois passei para aulas coletivas. Tá vendo? Ó, você começou com uma coisa e foi indo, ó. Você foi galgando. Presta atenção. Você não tem que ficar preocupada. Preocupar é ocupar antes do tempo. Olha aí, ó. Você já academia, começou a fazer outras coisas, começou a dar treinamento. Tá vendo? A vida foi te encaminhando, beleza. Ô, Edina, você vai fazer eu chorar, viu, seu dentuço? Thaisa Gaivoto foi igual e renascedora. E renascedora, Silva.
Thaís, Pois é. fala uma frase aí que você falaria aí para as pessoas. Eu preciso até terminar a live, já deu 22h10. Qual a frase que você diria para as pessoas? Uma frase que você diria, que seria a sua frase. Eu vou ter que modelar uma pessoa que está até em evidência aí na internet esses dias, não sei se vocês conhecem, que é a Lara Nesteruk. Não tem problema. Que eu sou fã dela. Ela é uma influencer, nutricionista, é uma mulher foda. Quem não conhece, depois me chama que eu passo o Instagram. Que a frase é o seguinte: eu prefiro ser a pessoa que dá em abundância do que aquela que tira. Porque aqui a fonte é inesgotável. É inesgotável. Eu já vi essa frase. A fonte é inesgotável. A Oi, fonte tchau. é inesgotável. Tudo que a gente E na faz... verdade você não tem que se preocupar com o que o outro, você tem que se preocupar com você, com o que você dá. Exatamente. Se o outro É o que não você quiser, é, né, Yara? É o que você é. se você recebe o que você é, então você não tem que se preocupar com o que o outro está te dando, não. Presta atenção nisso. Se a fonte é inesgotável, você sabe que quanto mais você dá, mais você vai receber. Não. Você não tem que se preocupar com o que o outro está te dando, não. Porque é ele que vai deixar de receber. Com certeza. Né? E é Thaís, fantástico. então obrigada, amiga. Obrigada a você. Beijo, viu? Você sabe sair aqui porque a Juju não sobe, não. Como é que é? Sei, no X. Você sabe sair da live? Sei, Sabe? sei. Então tá bom. Beijo, Beijo, minha querida. gente. Tchau. Segue a Thaís aí. Obrigada. Vamos finalizar, pessoal. Vou aqui deixar mais uns 5 minutinhos para a gente só finalizar e tirar aqui algumas. É muito legal chamar as pessoas, né? E elas poderem participar, falando do posicionamento delas, né? Porque assim, a gente aprende com as pessoas e vê que não é só a gente que passa por dificuldades, né? A gente é muito parecido, né? Nós, seres humanos, somos muito parecidos com os outros. Eu queria deixar uma frase para vocês. Passado é lição para refletir, não para repetir. Passado é lição para refletir, não para repetir. Então, pare de negar o futuro porque alguma coisa deu errado lá atrás. Lembre-se, hoje você tem uma outra cabeça, um outro momento, e você tem a oportunidade todos os dias de ser melhor. Você escolhe. Você pode pegar tudo aquilo que você passou no passado e pegar aquilo ali como lição e ver onde você não vai errar mais, ou simplesmente repetir e reclamar, e repetir e reclamar e nada de bom acontecer na sua vida. Então, eu encerro a live aqui de hoje. Mais vezes eu vou chamar pessoas aqui para a gente conversar, trocar ideias. A nossa próxima live vai ser na quarta-feira que vem, às 21 horas, aqui no Virada de Chave, no Instagram e também no YouTube. Um grande beijo, pessoal do YouTube. Deixa eu desligar aqui. E um grande beijo para vocês que não viram a live desde o início. Se quiserem ver a live, recomendar, dar o seu palpite, eu ficaria muito feliz, né? Indica essa live para mais pessoas. Um grande